Assim o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo, é assim também Cristo em relação à igreja. Glória a Deus. Nós fizemos a leitura de um texto bíblico, e eu quero, nessa noite, às vezes os irmãos não estão sabendo, né? Vai ler um texto desse no culto de terça-feira. O pastor Celso pediu para que, nesse dia de hoje, eu ministrasse uma palavra voltada para a nossa família, os casais, né? E então nós vamos estar falando um pouco sobre esses dois versículos que nós lemos. Primeiro, ele fala sobre o marido, que o marido deve amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Aí quando nós olhamos, nós só mudamos isso aqui, a questão do marido amar o corpo, porque vamos se referenciar que ele deve amar a mulher como ele ama o próprio corpo. Porque se nós olhássemos só assim, o homem deve amar a mulher como ele ama o seu próprio corpo. Não, mas é bom usar esse termo, o marido. Fica mais firme, né? Porque ninguém maltrataria o seu próprio corpo. Ninguém deixaria de alimentar o seu próprio corpo. E nós ficaríamos sensíveis ao entender as necessidades do nosso corpo. Então nós percebemos o que necessitamos. Assim deve ser o marido observando as necessidades da esposa, da mulher, como ele observa no seu corpo. Eu trouxe nessa noite aqui um texto para a gente meditar, meus irmãos. É baseado na Bíblia, tá? Embora algumas partes aqui comentados, eu peguei um tema onde fala sobre os princípios para edificar um casamento saudável. Alguns princípios para edificar um casamento saudável. A construção de um casamento saudável é o mais importante do que os mais cobiçados sucessos que se possa ter na sua vida secular. Nós vamos usar aqui algumas referências bíblicas e também usar, até vou deixar o tema de um livro que fala sobre família, que é um livro de Robson Parson, e esse livro chama 60 minutos para renovar o seu casamento. 60 minutos para renovar o seu casamento. Mas só 60 minutos é o tema de um livro. Mas ali dentro ele tem conteúdos muito importantes que às vezes, se nós nos dedicarmos 60 minutos, nós conseguimos salvar o casamento. Se nós nos dedicarmos dentro desses princípios aqui, talvez nem tudo está perdido. Então, nós falamos aqui que a construção de um casamento saudável é o mais importante do que os mais cobiçados sucessos que se possa ter na vida secular. A vitória que custa a perda de uma família e tem um gosto amargo. O sucesso que sacrifica a família é um puro prejuízo. Nenhum sucesso recompensa o fracasso de uma família. E aí nós chegamos aqui nesse tema que eu disse para vocês. Se alguém quiser marcar, Rob Parsons escreveu em seu livro 60 minutos para renovar o casamento. Ali ele ensina alguns princípios importantes
para se edificar um casamento saudável. E vejamos aqui com base na Bíblia, Provérbio 18, 21. Desenvolver uma comunicação eficaz. O provérbio vai falar sobre essa comunicação. A comunicação eficaz. A comunicação, ela é um oxigênio que possibilita a família a respirar. O oxigênio é aquilo que traz para nós vida. Porque uma vez que falta na nossa respiração, certamente entraríamos, não imediatamente em óbito, mas em alguma decadência na nossa saúde. Então, a vida, o oxigênio que se possibilita a vida da família. Então, família é respirar, é respiração. A vida e a morte estão no poder da língua. Podemos dar vida ou matar, ou relacionamento familiar através de palavras. Dependendo de como nos comunicamos. Em muitas famílias, o diálogo está morrendo. O processo da morte do diálogo é como uma separação gradativa. E quando acaba o diálogo, as pessoas parecem morrer por dentro. Uma casa, uma família que não tem diálogo, ela está morrendo. Ela está entrando num processo de morte. E isso ela não mata de imediato, vai matando aos poucos. Hoje eu ouvi uma dinâmica, pastor, muito importante, inclusive numa palestra de casais. E já aproveitando para dar uma deixa, inclusive essa palestrante vai vir palestrar aqui o mês que vem na nossa sede. E ela fez uma dinâmica numa palestra de casais para falar sobre a sensibilidade do casal ou no casamento. E estavam todos os casais, era um auditório, uma igreja com muitas pessoas, e ela pediu para que todos que estivessem com o celular na mão, que estivessem com o celular, pegasse ele na mão e colocasse o celular no rosto como se fosse uma carícia. Se acariciar com o celular. E depois ela perguntou: o que você sentiu? Qual é a sensação de ser acariciado por um celular? Qual é a temperatura? Tem alguma sensibilidade? Estimulou algo em você? Não. Aí, de repente, ela pediu para que tire o celular da mão. Agora, coloque a mão que estava com o celular no rosto do seu cônjuge. O homem colocou a mão no rosto da mulher. A mulher colocou a mão no rosto do homem. Façam uma carícia no rosto dele. E ela fez um pequeno carinho e, de repente, ela teve que dizer: para, pode parar. O que você sentiu? Não me responda agora. Veja somente a diferença que tem do toque no celular e o toque da sua companheira. E muitas vezes, dentro dos lares, nós estamos vendo mais o toque do celular do que o toque dos companheiros. Nós estamos vendo mais o celular na mão do cônjuge. No momento em que havia um diálogo, ou que era para ter um diálogo, ou até mesmo um carinho, uma carícia. E se não bastasse somente o celular estar na mesa, no sofá, na sala, ele está indo para o quarto também. Está indo para o quarto. E não é só para ficar no carregador, não. E muitas vezes, o casal dorme sem dar boa noite, mas não dorme sem olhar no celular. Então, pastor, eu estou falando isso porque eu vi isso aqui hoje, e é muito importante para nós. Ah, que bom se a igreja estivesse cheia. Não, meus irmãos.
É eu e você que temos que lutar pela nossa família. É eu e você que temos que lutar pelo nosso lar, pela nossa família. Ah, mas estava chovendo, não deu para vir. Nós estamos sabendo que talvez será que é só nós que precisamos lutar? Será que é só eu que tenho problema familiar? Será que é só eu que preciso receber uma orientação? Ah, mas não divulgou. Se nós tivéssemos divulgado, talvez teria vindo mais um ou dois. Amém. Mas, meus irmãos, nossa vida familiar está em guerra. A vida dentro dos lares está uma guerra travada. E muitas vezes as armas que estão sendo usadas dentro da nossa casa, em meio a nossas famílias, uma delas são essa que eu citei aqui. Falta o diálogo, falta o toque, o carinho, a sensibilidade. E a falta do diálogo tem sido uma das principais razões para as crises conjugais entrar nos lares. E até mesmo para que aconteçam muitos divórcios nesses tempos, nos dias em que vivemos. Há muitas famílias nas quais o silêncio gelado já substituiu a conversas saudáveis. Há lares nos quais as farpas venenosas de acusações e insinuações ferem as pessoas e deixam o relacionamento adoecido. Há famílias nas quais o perdão jamais é oferecido, as mágoas jamais são tratadas e a comunicação torna-se cada vez mais trancada. Quando não existe diálogo, quando existe farpas venenosas, acusações, insinuações, o relacionamento adoecido não tem perdão, e aonde não tem perdão, a mágoa não vai embora. E jamais se trata uma mágoa, uma discussão, se não tiver comunicação. Não se consegue tratar se não houver diálogo. Não, amanhã a gente conversa sobre isso. Amanhã, quando eu estiver de cabeça firme, não. Tem coisa que tem que ser resolvido hoje. Tem coisa que tem que ser resolvido agora. Porque há um texto bíblico que diz assim: não deixe que se pôr o sol sobre a vossa cabeça, para que o inimigo não entre nesta situação e crie uma outra situação ainda pior. Quando nós deixamos para amanhã, o sol passou sobre a nossa cabeça. E a noite veio. E duro é quando você dorme sem fazer as pazes. O inimigo tira proveito dessa situação. Tira proveito nessas situações. Uma certa vez eu vi uma ilustração marcando assim: quando o casal dorme sem fazer as pazes, é como se a cama deles estivesse dividida, um de um lado, o outro do outro. Mas esse dividido era rachado no meio. E no meio, entre os dois, havia nessa ilustração, era uma figura. E tinha alguém rachando a cama no meio, cortando. E a aparência não era bonita. Mas vamos lá. Há famílias nas quais o perdão jamais é oferecido e as mágoas jamais são tratadas, e a comunicação torna-se cada vez mais trancada. Nessas famílias, a língua deixa de ser remédio para ser veneno, deixa de ser bálsamo para ser chicote, deixa de ser fonte de vida para ser fogo destruidor.
Tópico 2, Efésios 5, 29, que nós lemos. Devemos separar um tempo para o cônjuge. A agenda congestionada parece ser um dos tormentos desse século. Todos nós andamos ocupados demais. Muitas vezes sacrificamos as coisas verdadeiramente importantes por aquelas que aparentemente são urgentes. Quando nós falamos sobre coisas importantes e coisas urgentes, às vezes nós olhamos e vemos no nosso retrovisor, e quando nós olhamos e vemos uma ambulância, e ela está escrito muitas vezes, quando nós olhamos, nós entendemos o quê? É urgência. E quando é urgência, ela está em um atendimento de emergência e tem a urgência para esse atendimento. E muitas vezes o que nós fazemos, nós vamos para o acostamento e permitimos que alguém passe. Mas muitas vezes nós estamos fazendo isso dentro da nossa casa. Nós queremos olhar algumas coisas que aparentemente são urgentes e estamos deixando de atender coisas importantes dentro do nosso lar. Isso é impossível manter a vida viva, a chama, é impossível manter viva a chama do amor sem dedicar um tempo ao cônjuge. Às vezes, o consorte consagra tudo ao cônjuge, exceto o tempo. Às vezes nós dedicamos ou nós dispensamos muitas coisas ou transferimos algumas responsabilidades ao cônjuge. Mas nós não olhamos para o tempo. Na hora que for distribuir as tarefas, né, vamos colocar lá um tempo para nós, um tempo para o nosso casamento, um tempo para a nossa família. Eu ouvi um outro palestrante dizendo assim, essa é boa, pastor, se tem alguma coisa que deixa a minha mulher, muda o semblante dela, e os olhos dela brilham quando ela chega em casa e vê, olha para mim e veja que eu estou fazendo alguma coisa lá na pia da cozinha. Lavando uma louça, por exemplo. O olho dela brilha. Ele falou assim, mas era só uma louça. Mas isso às vezes faz uma diferença. Né, Rodolfo? Faz a diferença. Mas vamos lá, não vai dar tempo de entrar nessa questão. Se não dispusermos de tempo para a família, poderemos ter muito sucesso fora de casa. Mas mais cedo ou mais tarde, ao olharmos para trás, sentiremos uma grande perda e pesar. Então, quem ama, declara que ama. Quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Quem ama, procura agradar a pessoa amada. Os casais mais felizes são aqueles que encontram tempo para estarem juntos. Ainda domingo eu vi o pastor falando aqui, porque não casaram para fazer, não casou para ser feliz, mas sim para fazer o outro feliz. E nós estamos vendo aqui, os casais mais felizes são aqueles que ainda encontram tempo para estarem juntos. Uma certa feita, o escritor dizendo aqui, eu fui procurado por um casal que estava se divorciando depois de 15 anos de casado. E ainda a esposa dele trabalhava das 8 às 17 horas. E o marido das 15 às 23.
E depois desses anos, um olhou para o outro e perguntou: quem é você? Eles estavam casados há 15 anos, correndo atrás de tantas coisas. E um belo dia se encontram dentro de casa e tomam um choque. Né? Quem é você? Porque a maior parte do tempo, agora eu quero dizer algo para vocês. Nós citamos aqui um tempo em que eles ficavam fora de casa. Das 8 às 17 era ela. Das 15 às 23 era ele. Agora olha aqui. A maior parte do tempo em que eles estavam fora de casa, as vozes que eles ouviam, os olhares que eles recebiam, não era do seu cônjuge. As pessoas com quem eles falavam não era o seu cônjuge. O cheiro que eles sentiam não era do seu cônjuge. Então descobriram depois de 15 anos que estavam dormindo com um estranho. O casamento acabou porque eles não investiram em tempo, no tempo em que estavam juntos. Olha só, o casamento acabou porque eles não investiram em tempo, o tempo em que estiveram juntos. Buscavam coisas e perderam coisas importantes no relacionamento. Saíram de casa com o objetivo para buscar algo e perderam algo importante dentro de casa. Tópico 3, nós vamos falar aqui agora Colossenses 3,13. Glória a Deus. Colossenses 3,13. Está aqui. Passei a página. Colossenses 3,13 fala assim: suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Glória a Deus. Temos que superar as tensões e os conflitos, pois não há casamento sem tensões. Não há casamento que não tenha tensões e conflitos. Não há casamento perfeito. Marido e mulher são dois universos diferentes, com visões, com perspectivas diferentes. E desejam não apenas diferente, também tem desejos diferentes. Mas não só apenas diferente, mas às vezes isto é o que tem trazido muitos conflitos, porque eles são opostos. E devido a gente ter perceber o oposto no outro, desejos diferentes, gostos diferentes, visões diferentes, perspectiva diferente, é nessa hora que nós temos que investir em cima de alguma coisa. Eu renuncio de alguma coisa que eu gosto porque ela não gosta.
Eu vou gostar disso porque ela gosta, mas eu não gosto. E muitas vezes, né, nós até, quando nós queremos lutar para que isso dê certo, para que continuemos vivendo bem, não vamos dizer comer o pão da amargura, né? Mas como dizia o pastor Josué, às vezes você come o fundinho do pão para agradar a sua esposa. Já ouviu essa história, pastor, do fundinho do pão? Josué Gonçalves fala isso, né? Diz que uma certa vez o casal estava completando 50 anos de casado e o repórter foi fazer um café da manhã com eles e fez uma pergunta: conte para mim, qual é o segredo do casamento? 50 anos junto. E o homem olha para o repórter e diz assim: o segredo é comer o fundinho do pão. Ele falou: mas como assim o fundinho do pão? Ele falou: é porque nós somos casados há 50 anos e a minha esposa, ela me ama tanto que todos os dias pela manhã ela prepara o café. Sabe aquele fundinho do pão, aquela parte crocante? Ela corta todo dia, passa margarina e serve para mim. Ele falou: não entendi. Ele falou: então, todos os dias ela me dá aquele fundinho do pão crocante com margarina e eu venho comendo esse fundinho do pão há 50 anos. E eu nunca disse para ela que aquela é a parte do pão que eu menos gosto. Mas eu estou comendo para não desagradar a minha esposa. Meus irmãos, tem hora que você tem que comer o fundinho do pão, aquela partinha crocante, para não desagradar ela. Ah, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque às vezes, se nós dissermos: eu não gosto disso, eu não vou comer isso. Você imagina se ele falasse isso há um tempo atrás, todos aqueles anos, ela ia falar: foi tudo em vão. Então, a partir de agora, não faço mais. Vai lá e pegue o pedaço que você gosta. É nessa hora que entra a discordância, a desavença dentro de casa. E é nessa oportunidade que nós temos de dizer: continue comendo a parte crocante, o fundinho do pão lá, que ela está preparando para você com o maior amor. Né? Às vezes nós precisamos renunciar de alguma coisa. E essas são as nossas necessidades básicas para manter um casamento saudável. Por termos queixa um dos outros, precisamos exercitar o perdão sempre. Pelo perdão nosso hoje. E o nosso perdão hoje fica também livre de todos os ressentimentos de ontem. Ah, mas eu não pedi. Não, peça hoje. Mas eu já venho fazendo. Peça hoje, ainda dá tempo. O perdão é difícil, mas às vezes é embaraçoso. Mas sem ele não há esperança para nós. O perdão é a cura das memórias amargas e passadas. O perdão é uma faxina da mente, uma asepsia da alma. Perdoar é lembrar de ontem sem sentir dor. Eu já te perdoei. Lembra disso ontem? Não dói mais? Está perdoado. 4. Ter uma correta relação com os filhos. Malaquias 4:6. Alguém já afirmou de forma jocosa que a loucura é hereditária e é transmitida dos filhos para os pais, e não dos pais para os filhos. Olha só. Se ela é hereditária, ela é transmitida para os pais ou dos pais para os filhos. E muitos cônjuges entram nessa crise no casamento por causa da distorção do relacionamento com os filhos.
Muitos tentam compensar a sua fragilidade no relacionamento conjugal, desenvolvendo um relacionamento somente com os filhos. Mas esse relacionamento não durará. Porque existe, eu já falei isso aqui uma vez, em um aconselhamento. Às vezes nós casamos e vivemos para os nossos filhos. E nos esquecemos que nós casamos com nossos cônjuges para viver o nosso relacionamento. E os filhos que vêm são a bênção de Deus sobre o nosso casamento. E existem muitas pessoas que estão vivendo mal. Um relacionamento em crise por causa dos filhos e continuam vivendo pelos filhos e não vive mais o seu relacionamento. E acabam perdendo o sentido do casamento. Observam, nós não podemos viver um relacionamento conjugal baseado nessa forma, desenvolvendo um relacionamento possessivo com os filhos, porque os filhos nunca poderão ocupar o lugar do cônjuge. E essa distorção relacional machuca tanto o cônjuge como os filhos. Mas a melhor coisa que um pai e uma mãe pode fazer pelos seus filhos é amar um ao outro e amar também o seu cônjuge. Muitos casais chegam à terceira idade em crise, porque quando os filhos se casam e saem de casa, eles não sabem mais se relacionar saudavelmente um com o outro. Há muitos divórcios acontecendo pela síndrome de um ninho vazio. Quando eu vi isso aqui, é a primeira vez que eu vejo, há tantas síndromes hoje, pastor. A síndrome do ninho vazio. Né? O pai e a mãe olham, porque filho para os pais sempre eles são nossos bebê. Sempre aos nossos filhinhos. Mas chega uma hora que os filhinhos casam, se tornam adultos e vão embora. Vão viver a sua vida. E aí quando eles não estavam preparados para ver o ninho vazio. E nós temos que nos preparar também para a terceira idade. Vai chegar um dia em que os nossos filhos não estarão mais dentro de casa. E não podemos deixar que essa síndrome do ninho vazio entre. Uma certa vez eu ouvi um pastor nosso falando, pastor, dizendo que o casal na terceira idade, ele tem que buscar oportunidade para ser feliz com seu cônjuge. E ele disse, vai chegar uma hora que você vai pegar uma bandeja de amendoim, vai sentar com ela para assistir um filme, e aquilo vai ser a sua alegria do casamento. Comer uma pipoca, comer um amendoim e assistir um vídeo lá, um filme. Isso é terceira idade. Estamos nos preparando para isso. Daqui 3 meses eu vou fazer 60, já estou entrando na terceira idade. Na segunda, acho que até os 50, né, pastor? Então, estamos aí. Mas vamos nos preparar para comer a pipoca doce, né? O amendoim torrado, sentar, assistir um bom filme com seu cônjuge, ter um diálogo, né? Outra questão que eu vi há poucos dias, que é o que causa também dentro dos lares. Às vezes um gosta de um gênero de filme e o outro não gosta. Ah, minha esposa só quer assistir romance. Né? Eu já gosto mais de aventura. Mas isso não impede que os dois escolham um filme e assistam junto. Não é mesmo? Vamos lá. Tópico 5, Efésios 4, 28. É o que nós lemos aqui no início. Não, nós lemos 5, 28. O 4, 28. O 4, 28 diz assim:
17. Não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Esse aqui é um ponto também orientativo. Temos que saber administrar corretamente o fruto do nosso trabalho. Saber administrar as suas rendas. Isso aí tem causado muitos problemas nos lares. Às vezes não sabemos administrar corretamente o dinheiro que ganhamos, o dinheiro que entra dentro de casa. Eu vou falar algo aqui, não me julgue por isso. Porque nós olhamos para a nossa vida passada, a forma em que fomos criados, a forma em que os nossos pais nos criaram, e nós não conseguimos criar os nossos filhos assim. Mas eu sou da época em que trabalhava, chegava em casa e entregava o pagamento para o meu pai. Todos os filhos. E o meu pai já sabia o que seria aplicado dentro do mês. E depois que ele fazia aquela organização, que eu nem sei como que era feito isto, ele pegava uma quantia e entregava para minha mãe. Esse aqui é para você fazer as compras no mercado. E muitas vezes a minha mãe chamava nós para acompanhar ela até o mercado. E nós trabalhávamos um mês, dava o dinheiro. Meu pai não era um carrasco, ele apenas era pai de 9 filhos. E se ele não tivesse uma boa administração, certamente não conseguiria fechar o mês. E chegava no mercado e às vezes a gente até queria alguma coisa fora daquilo que estava na lista. Mas a minha mãe já sabia certinho o que ela havia ido buscar no mercado. E essa administração, como que era feita? Era dessa maneira. Agora eu quero falar algo nos dias de hoje. O que eu imagino que possa ser. Hoje os filhos trabalham e às vezes os pais nem sabem o quanto ele ganha. O pai e a mãe têm que, vou usar um termo bem chulo, tem que rebolar para passar o mês dentro de casa atendendo às necessidades do lar. E o filho não sabe o que o pai e a mãe estão fazendo para colocar as coisas dentro de casa. Muitos casais, às vezes, o homem já não entrega mais na mão da esposa, que era administradora do lar. Isso tem causado crise em alguns relacionamentos nos dias de hoje. Por que eu estou falando isso? Não é só porque eu estou lendo aqui, não, é porque nós estamos vivendo isso. E nós estamos vendo muitas pessoas se casando nos dias de hoje e não conseguem viver porque não tem nenhum planejamento. Gastam mais do que o que ganham, gastam mais do que o que recebem. E chega uma hora eles não conseguem fazer mais nada e começam a culpar um e o outro e o casamento não vai adiante. E o fim de tudo isso é destruir o que adquiriram. E se não der certo, eu pego o que é meu e vou embora. Existem muitos casais hoje que não sabem lidar com dinheiro. Vivem sempre atolados em dívidas, comprando o que não precisam e devendo um dinheiro que eles não têm. E para impressionar as pessoas que não conhecem, entram em problemas financeiros. Isso tem sido uma das principais causas de brigas e contendas e muitos divórcios. Gasta mais do que se ganha. Vivem fazendo empréstimos e pagando juros. Isso é o que representa um grande perigo para a família.
A dívida coloca um tremendo peso sobre um relacionamento familiar. E uma vez, quando as responsabilidades são divididas e quando não são. É melhor viver uma vida mais modesta do que viver de aparência. É melhor o pouco com paz do que o muito sem tranquilidade de espírito. Quem disse isso foi Salomão. E ele diz que é melhor um prato de hortaliça onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Provérbio 15, 17. Há pessoas que têm muito, mas vivem perturbadas. Há outras que, embora tenham pouco, e vivem de forma abundante. E a Bíblia nos diz que há quem se torne rico sem nada possuir, e quem se torna pobre tendo grandes riquezas. Provérbio 13, 7. Pastor, isso é algum mistério? É palavra de Deus. Há quem se torna rico sem nada possuir. Tem pessoas que têm grandes riquezas, mas não têm o que você tem na sua casa. Não tem amor, não tem Deus, não tem a palavra de Deus, que deve ser o alimento que rega nas nossas mesas todos os dias. Aleluia. Aquele que parece que tem muito, ele se torna pobre, fraco, porque ele não tem o Deus Todo-Poderoso. Que nunca falte esse alimento em nossa mesa. Que o Espírito Santo de Deus continue falando conosco e nos abençoando, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe.